Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje iremos abordar um tema que é falando sobre as ferramentas de inovação, que vai ser apresentado pelo Alisson Feitosa e por mim, Mariana Ribeiro. Então, a gente vai dar início à nossa aula. Bom, antes da gente falar sobre ferramentas de inovação, né, que é o nosso tema de hoje, é preciso que a gente aborde alguns pilares de qualquer estratégia de inovação de sucesso, que, por exemplo, é a cultura de inovação. Porque a cultura de inovação é um elemento que molda a capacidade de inovação de uma empresa, né? Já que esse tipo de cultura ela valoriza a criatividade e a experimentação de alguns aprendizados contínuos. Então, para promover essa cultura de inovação, as empresas elas podem adotar diversas estratégias, como incentivar a experimentação, né, programas de empreendedorismo, colaboradores onde eles se encorajam e outras estratégias. Então, é essencial também que a empresa ela promova a aceitação de risco, né, que é reconhecendo que o fracasso faz parte também do processo de inovação, o que é através dele que a gente aprende a crescer, né? A liderança, por exemplo, ela desempenha um papel crucial nesse processo, pois cabe tipo, aos líderes estabelecer o tom e o exemplo, né, de demonstração da abertura de novas ideias. Uma comunicação clara e transparente também é essencial para garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados com objetivos e valores da empresa e sintam também capacidade a contribuir com suas ideias e perspectivas únicas para impulsionar a inovação. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre a importância no ambiente de trabalho, né? Que o ambiente de trabalho saudável não é apenas um luxo, mas sim uma necessidade para o sucesso da organização, porque pessoas que estão bem alinhadas, pessoas que trabalham bem, que se sentem bem no ambiente de trabalho, elas também tendem a ser mais criativas, né? Voltando para esse processo de cultura, de inovação. Então, os estudos eles mostram que os colaboradores satisfeitos são mais produtivos e engajados. A empresa de impacto mundial reconhece a importância de investir no bem-estar de seus funcionários, o que isso reflete em sua alta performance e inovação constante. Bom, agora a gente vai falar o que são, né, essas ferramentas de inovação. Elas são basicamente recursos e técnicas ou também metodologias utilizadas por empresas e organizações para promover e facilitar o processo de inovação em produtos, serviços ou processos. Essas ferramentas elas também fornecem estruturas por meio de gerar novas ideias, né, desenvolver soluções criativas e implementar mudanças significativas que impulsionam o progresso e a competitividade do mercado. Bom, nesse contexto que a gente está falando sobre o empresarial, a capacidade de inovar ela é basicamente essencial para o sucesso e sobrevivência de qualquer organização. Né? Ferramentas de inovação elas desempenham um papel crucial. Elas oferecem uma variedade de recursos e técnicas que ajudam as empresas a explorar novas oportunidades, enfrentar desafios e adaptar também às demandas do mercado de constante mudança. Bom, essas ferramentas elas também podem abranger uma ampla gama de áreas, né, como softwares especializados em metodologia, gestão de projeto, técnicas de design thinking, análise de dados e assim vai, né? E aí, durante essa equipe, a gente testa essas novas ideias de forma ágil, eficiente e transforma essas ações em ações concretas, né? Que impulsionam a inovação e o crescimento também da equipe e, consequentemente, da empresa. Bom, agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas de inovação para aplicar na sua empresa. Agora, como a gente vai falar mesmo, voltado nas ferramentas em si. Bom, entre as milhares de ferramentas que a gente tem a ferramenta Design Thinking, né? Que é uma abordagem centrada no ser humano para a resolução de problemas complexos. Ela é baseada na empatia, colaboração e experimentação também. Esse método ele coloca as necessidades e experiências dos usuários no processo de inovação, visando criar soluções verdadeiras e relevantes ao impacto. Bom, entre os benefícios do Design Thinking, a gente aborda a geração de ideias inovadoras, né, que é a identificação de oportunidades de negócio, o aprimoramento das experiências do usuário e a rápida validação de conceitos. Além disso, o foco da colaboração multidisciplinar é rápida e também ajuda a reduzir o risco de investimentos em iniciativas que não atendem à necessidade real dos clientes. Então, quanto que a gente vai aplicar o Design Thinking?
ele vai ser especialmente útil quando a gente enfrentar problemas complexos e mal definidos. Por exemplo, onde as soluções convencionais elas não são suficientes, eles podem ser aplicados em uma variedade de contextos, desde o desenvolvimento de um produto novo na empresa, serviços e até melhoria de processos internos e a criação de um novo modelo de negócio. Então, quando a gente tem uma ideia nova, a gente pode estar aplicando esse design thinking justamente para solucionar algum problema que a gente tem, como foi falado anteriormente. Além disso, também é importante que a gente aborde a interatividade, a coletividade entre as equipes aplicando essas ferramentas. Então, a gente tem aqui as etapas do problema do usuário, que são definir os desafios, que é uma geração de ideias e teste, com ênfase também na empatia, né? Sempre tem que ter empatia, e a interação contínua de soluções desenvolvidas. Agora a gente vai falar de uma outra ferramenta, que é a Lean Startup, né? Que ela é basicamente uma metodologia que visa desenvolver os produtos e serviços de forma rápida e eficiente. Enquanto o Design Thinking está focado numa resolução de problemas, né, um problema complexo, aqui a gente já vai desenvolver um produto. A gente tem uma ideia, sabe que aquela ideia é boa e a gente vai colocar ele agora para andar. Então, dessa forma, a ferramenta ela também traz para a gente não desperdiçar, como se fala, por exemplo, alguma ideia, entendeu? Que tá lá, que não foi que a gente não conseguiu usar, e outras coisas. Então, entre os benefícios que a gente tem, a gente pode reduzir os riscos e o custo, e acelerar também o tempo de entrada no mercado, a capacidade de adaptar-se rapidamente às necessidades do cliente. Ao focar em aprender rapidamente o que funciona, o que não funciona, as empresas elas podem evitar também investimentos significativos em ideias que não validadas e concentrar seus recursos em oportunidades com maior potencial de sucesso. Agora, quando que a gente vai aplicar a Lean Startup? Ela pode ser em projetos de inovação, dentro da empresa estabelecida, iniciativas, onde há um grau de incentivo, e também particularmente em ambientes dinâmicos, né, competitivos. E agora a gente vai também ter um pequeno bônus, que é como que é essa aplicatividade. A gente tem quando e tem também como que a gente vai aplicar, né? Então a gente vai criar, a partir de uma criação de um MVP, que é desenvolver uma versão mais simples do produto, que permite testar algumas hipóteses iniciais. A gente vai medir e aprender, que é o lance do MVP no mercado, e também colete de feedback do usuário, né? Porque a gente vai fazer os testes e também tem que ter um feedback para voltar. Interar rapidamente. Então, usar essa ferramenta, ela é uma abordagem bem interativa, ajuda a refinar continuamente o produto, alinhando cada vez mais com a necessidade e as preferências do cliente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia Agile, né? Bom, ela é um projeto de desenvolvimento de software que enfatiza a flexibilidade, colaboração e a entrega contínua do valor. Originado no manifesto em 2001, mais ou menos, o método que ele vai priorizar a adaptação rápida às mudanças e a entrega de produtos funcionais, tipo de ciclos curtos, que a gente tem aqueles métodos que são um pouquinho mais assim rápido, né, que aquelas tendências que são um pouquinho mais rápido. Bom, entre os benefícios que a gente tem sobre essa ferramenta, ela tem a capacidade de responder rapidamente às mudanças do mercado, ela melhora continuamente os produtos, tem maior satisfação dos clientes e a colaboração eficiente entre as equipes. Bom, a abordagem interativa permite também identificar a resolução precoce dos problemas, aumentando a qualidade do produto final e reduzindo os riscos de falhas. Então, quando que a gente vai aplicar essa metodologia? Ela é eficaz principalmente no desenvolvimento de softwares em um ambiente onde a necessidade do cliente e as condições do mercado são dinâmicas e principalmente imprevisíveis. Então, ela vai servir justamente para isso. É também aplicável em projetos complexos que requerem flexibilidade, rápida adaptação, como o lançamento de novos produtos e iniciativas de inovação. E agora, como que a gente vai aplicar essa metodologia? A gente tem algumas etapas que a gente pode estar seguindo, que é, por exemplo, formar uma equipe multidisciplinar, né? A gente reúne os desenvolvedores, designers, testadores e outras pessoas para colaborar efetivamente. A segunda etapa seria planejar uma sprint, que é dívida de trabalho em ciclos curtos, que é geralmente de 1 a
4 semanas, chamadas de sprints, com metas claras para cada ciclo. E também reuniões diárias, né? Realizar essas reuniões, que é os startups, para discutir progresso, obstáculos e próximas tarefas. E além disso, também revisão e retrospectiva. Ao final de cada sprint, a gente revisa o trabalho realizado com o cliente e a equipe e faz retrospectiva para identificar melhorias no processo. Bom, uma outra ferramenta é a Six Sigma, que ela também é uma metodologia de gestão e é utilizada para análise de dados estatísticos para identificar e eliminar defeitos no processo de produção de negócio. Bom, entre os benefícios e o sistema das signos principais, eles incluem a melhoria da qualidade dos produtos e serviços, reduz os custos operacionais, o aumento da satisfação de cliente e a otimização de processos empresariais. A metodologia ela promove uma cultura de excelência e melhoria contínua, né? E aí, quando a gente vai aplicar a Six Sigma, onde a qualidade e a eficiência sejam críticas. Basicamente é isso. É especialmente útil em processos de manufatura, onde a redução de defeitos e a otimização de processos podem ter um impacto significativo. Também pode ser aplicado em serviços de operações e administração para melhorar a eficiência e reduzir os erros. E como que a gente vai aplicar a Six Sigma? Dentre as etapas que a gente pode definir, identificar um problema e estabelecer metas claras. A gente vai medir, que é a coleta de dados, estabelecer métricas e entender o desempenho atual. A gente também vai analisar, que é analisar as estatísticas para identificar a causa, raiz de problemas, melhorar e implementar as soluções para eliminar as causas do defeito e controlar, né, que é monitorar as melhorias para garantir que os benefícios eles sejam sustentados ao longo do tempo. E é isso, agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Arles. Bom, gente, dando continuidade ao assunto de ferramentas de inovação, eu vou falar sobre o brainstorming. Bom, o brainstorming ela é uma técnica, né, de geração de ideias em grupo que acaba incentivando a criatividade e a livre expressão dos pensamentos para desenvolver problemas ou até mesmo explorar oportunidades. O brainstorming ele inclui a geração de um grande número de ideias em um curto período, ou seja, a promoção de colaboração e de engajamento entre os membros da equipe. Além disso, essa ferramenta de inovação ela acaba ajudando a criar um clima de confiança, né, onde os participantes, né, os membros da equipe acabam se sentindo mais confortáveis para compartilhar suas ideias. Quando a gente fala de aplicação dessa ferramenta de inovação, ela é ideal para situações em que a criatividade é necessária, como, por exemplo, na concepção de novos produtos, no desenvolvimento de campanhas de marketing, na resolução de problemas complexos ou até mesmo na busca de melhorias de processos já existentes. A aplicação do brainstorming está relacionado a algumas etapas. A primeira dela é definir um objetivo, ou seja, a gente vai definir o problema, né, ou a oportunidade a ser abordada. Após isso, a gente vai reunir um grupo diversificado, ou seja, a gente vai incluir participantes de diferentes habilidades e diferentes perspectivas. A terceira etapa, a gente vai estabelecer regras claras, ou seja, a gente vai incentivar a livre expressão de ideias, né, dizendo sempre que há uma suspensão de julgamentos, né, e de críticas, assim como registrar todas as suas contribuições. A quarta etapa é gerar ideias, né, a gente vai promover um ambiente mais aberto, mais livres, onde todos se sintam à vontade para compartilhar as suas ideias. E em quinto lugar, a gente vai organizar e avaliar as contribuições, né? Após toda essa sessão, né? Após todas essas etapas, a gente vai categorizar as ideias e avaliar o potencial para identificar qual é a melhor maneira de se resolver aquele problema, certo? A próxima ferramenta é o crowdsourcing,
né? O que seria essa ferramenta de inovação? Ela inclui o acesso de uma ampla variedade de ideias e soluções criativas, né? Assim também como a redução de custos de desenvolvimento, de aceleração de processos de inovação. Essa ferramenta ela permite que as empresas elas aproveitem a diversidade do conhecimento e das experiências de uma comunidade global, resultando em soluções mais ricas e mais variadas. Além disso, essa ferramenta ela pode aumentar o engajamento e a lealdade dos clientes, né? Que se sentem mais valorizados por participar do processo criativo da empresa. Né? Quando a gente fala da aplicação dessa ferramenta, a gente fala que ela é ideal para projetos que se beneficiam pela diversidade das perspectivas, como o desenvolvimento de novos produtos, design, criação de conteúdo e resolução de problemas mais complexos. Ela é útil também quando a empresa ela precisa de alguma solução mais rápida e que ao mesmo tempo seja inovadora, né? Quando ela busca engajar a sua comunidade de usuários para poder buscar uma solução eficaz para a produção de um novo produto ou melhorar um produto já existente. Quando a gente se pergunta em como aplicar essa ferramenta, a gente vê aí 4 etapas. A primeira etapa é definir o problema ou o desafio, né? Onde a gente vai estipular um objetivo ou um critério de sucesso, né? Ou até mesmo um desafio que a gente precisa alcançar para resolver. A segunda etapa é escolher a plataforma, ou seja, a gente vai selecionar uma plataforma de crowdsourcing, né, que se alinhe com suas necessidades, como aqui a gente pode dar um exemplo do QuickDev, né, que é uma das ferramentas de inovação de mídias sociais que eu vou explicar mais lá na frente. Em terceiro lugar, a gente vai engajar a comunidade, ou seja, a gente vai comunicar o desafio à comunidade-alvo, né, oferecendo algum incentivo para a participação, como, por exemplo, prêmios, reconhecimento, até mesmo participação nos lucros da empresa. E em quarto lugar, a gente tem a coleta e a avaliação das contribuições, né? Onde a gente vai recolher as submissões e avaliar com base nos critérios estabelecidos lá no início, né? Que vai funcionar para a resolução do nosso problema ou do nosso desafio, né? Selecionando as melhores ideias para a implementação, certo? A próxima ferramenta de inovação é a gamificação. A gamificação ela é a aplicação de elementos e princípios de design de jogos, né, em contextos não relacionados a jogos para engajar ou motivar pessoas a alcançar os seus objetivos. A gamificação hoje em dia, a gente pode dar um exemplo da área da saúde. Hoje em dia a gente vê um projeto que está em desenvolvimento, que é a gamificação para melhorar a assistência a crianças, né, no processo ali de vacinação, né? O benefício da gamificação é o aumento da motivação e do engajamento, a melhoria do aprendizado e da retenção de informação, né? E também a promoção de comportamentos desejados, né? Ao transformar tarefas mais cotidianas em experiências mais divertidas ou em experiências mais competitivas, ela acaba aumentando a produtividade e também a satisfação dos funcionários, dos usuários, né? Assim como a fidelidade dos clientes. Né? Além disso tudo, ela também facilita na coleta dos dados sobre os desempenhos e as preferências dos usuários. Né? Mas a gente se pergunta, quando aplicar a gamificação? A gamificação ela é eficaz em uma variedade de contextos, né? Como, por exemplo, na educação, no treinamento corporativo, no marketing e no desenvolvimento de novos produtos. Né? Ela é muito útil quando a gente se deseja aumentar a participação, né? Ou seja, incentivar comportamentos específicos ou melhorar a experiência do usuário em processos que possam ser percebidos como monótonos ou até mesmo desafiadores. Né?
Quando a gente fala da aplicação da gamificação, a gente envolve aí 4 etapas, né? A primeira dela é definir os objetivos claros, né? Ou seja, a gente vai estabelecer metas específicas que a gente deseja alcançar com a gamificação. O segundo passo é identificar as atividades chaves, ou seja, a gente vai determinar quais são as atividades ou quais são os comportamentos que a gente quer gamificar, né? O terceiro passo é incorporar elementos de jogos, ou seja, a gente vai adicionar elementos como pontos, níveis, tabelas de classificação, recompensas para tornar essas atividades mais atraentes, né? E em quarto lugar, a gente tem a monitoração e o ajuste, né? Onde a gente vai acompanhar o desempenho, o feedback dos usuários, né? Ajustando a gamificação conforme o necessário para garantir que os objetivos eles sejam alcançados, né? E que os usuários eles permaneçam ali engajados, certo? A próxima ferramenta são os hackathons, né? Os hackathons, eles são eventos intensivos, geralmente realizados ao longo de 24 ou até mesmo 48 horas, né? Onde grupos de programadores, designers ou outros profissionais de tecnologia, eles fazem uma colaboração, né, para criar soluções inovadoras a partir do zero. Né? Esses eventos, geralmente, eles são focados em resolver problemas específicos ou até mesmo desenvolver novos produtos, né, ou serviços de forma mais rápida e criativa. Os hackathons, eles incluem a promoção de inovação rápida, né, como eu havia falado, a colaboração entre os indivíduos com diferentes habilidades, né, a aceleração do desenvolvimento de protótipos funcionais. Os hackathons, além disso, ele também incentiva o aprendizado contínuo, né, a descoberta de novos talentos e o fortalecimento da cultura de inovação dentro dessas organizações. Né? Além disso, eles podem também gerar soluções práticas, né? Que podem ser implementadas ou até mesmo servir como base para projetos futuros. Né? Quando a gente fala de aplicação dos hackathons, né, esses eventos eles são ideais para empresas que desejam fomentar a inovação, explorar novas tecnologias ou resolver problemas complexos de maneiras mais colaborativas, já que os hackathons eles envolvem a participação não só de uma empresa, mas de outras empresas ou até mesmo outros setores, né? Eles são particularmente úteis em momentos de necessidade de ideia fresca, né? Assim como o desenvolvimento rápido de protótipos ou quando se busca engajar e motivar a equipe. Quando a gente fala de aplicação dos hackathons, a gente vai ver a aplicação dele ocorrendo em 5 etapas. A primeira dela é a definição de um objetivo, né? Onde a gente vai estabelecer o propósito do hackathon, né? E os desafios específicos e os resultados esperados desse evento. A segunda etapa é planejar o evento. A gente vai determinar a duração, a gente vai determinar o local, se vai ser de forma presencial, se vai ser de forma online. A gente também vai determinar os recursos necessários, né? A questão de infraestrutura, as ferramentas que vão ser utilizadas durante o evento e etc. Né? Em terceiro lugar, a gente vai ver a seleção dos participantes, ou seja, a gente vai ver aí a questão dos convites, né, dos indivíduos com diversas habilidades, como, por exemplo, designers, desenvolvedores, especialistas em negócio, especialistas em alguma área, ou algo e assim por diante, né? Em quarto lugar, a gente vai ver a facilitação, a colaboração, ou seja, a gente vai desenvolver equipes multidisciplinares e fornecer orientação e apoio ao longo do evento. Então a gente vai dividir esses convidados, né, vamos dizer assim, em equipes multidisciplinares, né, fornecendo orientação, fornecendo apoio, né, e fornecendo também ideias para essas equipes. E por último a gente tem a avaliação e a premiação, né, onde no final do evento a gente vai organizar uma apresentação, geralmente em forma de pitch, né, das soluções desenvolvidas por cada equipe multidisciplinar, né, e com base nessa avaliação
né, e nos critérios desenvolvidos, lá na primeira etapa, a gente vai também adicionar aí uma premiação para as melhores ideias, né, propostas durante o evento, certo? É, Continuando, a gente vai falar um pouco mais sobre as ferramentas de inovação digital, certo? As ferramentas de inovação digital, a gente tem 5 exemplos. O primeiro dele é o QuickDev, né? Que eu já havia falado lá no mais cedo, né? O QuickDev, ela é uma plataforma de gestão de inovação é, utilizada para criar e gerenciar uma estratégia desde o dia zero. Ou seja, nessa plataforma é possível gerenciar o seu portfólio de inovação, né, e ter acesso a dados e métricas que realmente importam para o seu desenvolvimento, né? Ou seja, para o desenvolvimento da sua nova tecnologia. Você pode criar programas de ideias com gamificação, você pode publicar desafios de inovação aberta, além de gerenciar os seus projetos, né, com métodos mais ágeis e assim sucessivamente, certo? A segunda ferramenta de inovação digital é o Miro, né? O Miro, ela é uma plataforma de colaboração visual que permite que as equipes eles mapeiam os processos, né, e que acabam formando nuvens de ideias, né? Lembra lá do brainstorming, né? E para assim desenvolver estratégias em um espaço de trabalho digital compartilhado, né? Essa plataforma ela acaba utilizando algumas ferramentas, como por exemplo quadros brancos interativos, fluxogramas, post-its digitais, né? O Miro também ele é excelente para sessões de brainstorming, né, como eu já havia falado, e também para o mapeamento de jornadas de cliente, certo? A terceira ferramenta de inovação digital é o Trello, né, ou Trello, que é uma ferramenta de gestão de projetos baseadas em quadros e cartões, ideal para organizar tarefas e projetos de inovação, né? A sua interface visual ela é uma interface muito flexível e que acaba permitindo com que as equipes ela acompanhem o seu processo, né? O seu progresso dentro do caminho da inovação. Assim, definindo prazos e colaborações de maneiras mais eficazes, né? Mantendo todo o alinhamento e o foco naquele objetivo. O quarto lugar é o Slack, né? O Slack ela é uma plataforma de comunicação que facilita a colaboração em tempo real entre as equipes, né? Como, por exemplo, canais dedicados, né, a essas equipes, mensagens diretas entre os integrantes, né, dessa equipe e a integração com outras ferramentas, né? Essa ferramenta de inovação, ela ajuda a manter a comunicação fluida e centrada essencialmente para o desenvolvimento ágil e a inovação, né? E por último lugar, né, a quinta ferramenta de inovação digital, a gente tem o User Testing, né, onde a gente permite que as empresas, onde essa plataforma ela permite que as empresas elas acabem recebendo um feedback de usuários reais sobre os protótipos, né, e sobre os produtos em desenvolvimento. Com os testes, né, de usabilidade e as entrevistas de usuários, a ferramenta ela acaba ajudando a identificar pontos de melhoria e de validação de hipóteses, né, garantindo que essas inovações que estão sendo planejadas elas acabam sendo recebidas de uma maneira positiva no mercado, certo? E é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Eu espero que o assunto tenha ficado de forma clara, né, e objetiva. A gente trouxe algumas ferramentas de inovação, nós não trouxemos todas as ferramentas de inovação,
né? Até porque são muitas ferramentas. Então a gente trouxe aqui as ferramentas mais específicas e ferramentas mais diretas e que acabam trazendo um pouco mais de compartilhamento de ideias, certo? Fica aqui também a minha indicação de seguir, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal do YouTube, né, da Liga. A gente vai trazer mais conteúdos aí, né, aqui no canal. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, né, alguma dúvida que a gente vai responder, certo?